Olá, eu estou aqui de novo com a Renata Marques. O outro sobrenome eu não vou falar porque eu sempre me embanano na hora de pronunciar os nomes. E a Renata é uma amiga querida que eu conheci agora nesse período de movimento de espíritas progressistas. E eu quero que a Renata se apresente e daí nós vamos começar o nosso bate-papo. Fala, meu amor. Olá, boa tarde. A Suzy é uma querida amiga mesmo, do coração. É um prazer estar aqui com vocês hoje, na companhia da Suzy, para falar um pouquinho sobre o nosso movimento. Como ela já me apresentou, eu sou a Renata Marques Shigematsu, a parte difícil. Contar um pouquinho, então, de quem eu sou. Bem, eu sou uma engenheira de alimentos pedagoga, que foi parar na pedagogia até parte por causa do espiritismo. Acho que foi o meu chamado, assim, para os estudos e para o ensinar e aprender. Eu conto um pouquinho ao longo do nosso bate-papo. Mas tenho 38 anos, então estou aí nessa caminhada já de 2 graduações, de uma vida sobre refletir mesmo sobre a espiritualidade, sabe? Acho que nunca foi não nasci numa família espírita, né? Como outros amigos nossos já bateram um papinho aqui, né? Acho que, não sei se posso já falar um pouquinho da minha Claro, trajetória? sim. A tua mãe entrou na caminhada espírita junto contigo, então. Foi, assim, a família do meu pai é de japonês, então eles são budistas, mas nunca foram super praticantes, então eu nunca me aprofundei no assunto do budismo. Tem muitas coisas do budismo que eu gosto, mas nunca foi parte da nossa cultura, assim. Eu acho que eu ia na casa dos meus avós e via que eles colocavam comidinha pro Buda, eles faziam algumas Sim, coisas. A gente ia naquelas missas budistas quando alguém desencarnava e era aquela coisa toda falada em outra língua, então eu não entendia nada. Mas eu acho que eu respeitava muito a parte de como eles faziam essa passagem. A família da minha mãe sempre foi protestante, da Congregação Cristã do Brasil, então minha mãe rompeu com a congregação, ela era adolescente. E acho que desde então ela foi numa busca da espiritualidade, sabe? que lindo. Então, quando eu era adolescente, meio que a gente tentava entender um pouquinho de cada religião, sabe? Então às vezes eu ia na congregação com os meus avós, mas eu não gostava muito, achava tudo muito estranho, assim, separação de homem e mulher, aquele negócio de eu me Sim. sentia atuando, É sabe? muito Porque eu tinha que dogmático, vestir né, saia. Renata? Eu tinha que vestir saia pra ir lá. Eu falava assim, não uso saia no meu dia a dia. Por que eu tenho que usar uma saia pra ir lá, sabe? Sim. Tipo, Aham. eu não uso véu. Por que eu tenho que colocar um véu lá? Enfim, eu achava tudo muito estranho. E não era um lugar que eu me sentia à vontade, assim, de coração. E aí eu ia à missa católica, quando algum amigo convidava. Tinha uma vizinha da minha tia que era... até esqueci o nome da religião. Testemunha de Jeová. Aí teve uma Uhum. época que a minha irmã quis aprender um pouco mais, então ela emprestou uns livros, a gente lia, discutia em casa. Vocês estavam Enfim, buscando mesmo, né? Estavam. exato. Aí até que a gente mudou para uma outra casa que a nossa vizinha era espírita. Então a gente começou a caminhada assim, eu devia ter uns 12 anos. Li alguns romances espíritas, daí a gente batia um papo em casa, o que que a gente acreditava ou não acreditava. Eu acho que a única coisa que sempre foi ponto pacífico em casa é que a gente acreditava em Deus, né? Sim. E no Mas espírito, né? e no E no espírito, espírito. Mas em relação a alguns dogmas de várias religiões, a gente não acreditava em nada, assim. Até que a gente começou a ler mais as obras originais do espiritismo mesmo, sabe? O Livro dos Espíritos, algumas outras obras de Kardec. E minha mãe sempre foi muito sensível, sabe? Ela sempre teve uma Sim, intuição muito eu forte. percebo que ela tem muita intuição, assim, muita. E só que ela tinha visão quando ela era jovem. E por fazer parte Sério? de uma família protestante, aquilo era um negócio muito estranho. Ela nem contava pra ninguém, sabe? Mas Tadinha. várias, e era sempre em relação a algum fato muito crítico, sabe? Então ela via pessoas que iam desencarnar e as pessoas desencarnavam daquela forma, então para ela era Sim. muito difícil lidar. Ou se acontecia algum acidente, alguma coisa, ela via. Aí teve um Tá. dia que ela É pediu para nem ver forte. mais. É forte.
ela pediu pra não ver mais, sabe? Porque pra ela é muito É, difícil. Ela falou assim, eu não sei lidar, pra que que eu faço com isso, né? Porque não é aquele negócio de ela ela não bloqueou, previu, né, Renata? Ela ela não bloqueou. previu o futuro. Hum. Era assim, tipo, era um fato. Ela Uhum. falava assim, se eu não posso mudar o fato, por que que eu vou saber, né? Sim, E já que eram fatos sempre muito dolorosos, então ela não, ela tentou bloquear mesmo isso, sabe? E eu lembro quando eu era jovem, minha mãe sempre foi muito liberal. Eu falava assim, não, podia sair, podia ver os amigos, podia, enfim, ir na balada. E a gente era, né? Ia na sim. matinê, enfim, mas tinha dias que ela falava assim, filha, eu tô com um pressentimento ruim, você fica em casa hoje? Eu falava, sim, senhora, tirava minha roupinha e sentava no sofá, sabe? Era um negócio assim, tipo, um respeito pela intuição, Sim, assim, sabe? sim, sim, sim. Então a gente Aham. tinha esse Com respeito, certas assim, coisas a gente pelo. não deve nem brincar, né, Renata? É, porque eram tantos fatos assim que faziam sentido ao longo da história, sabe? Que Sim, a gente sempre respeitou muito essa parte intuitiva da minha mãe. E daí eu acho que por isso a gente sempre teve essa busca sem dogmas na nossa família, sim. sabe? Por uma espiritualidade que a gente pudesse questionar. Acho que Perfeito. principalmente por essa origem da minha Eu me mãe sinto muito, eu me sinto muito em sintonia com essa visão de vocês. Eu sou assim também. Eu não tenho essa coisa religiosa, sabe? é, Tu fica e era assim, assim. eu acho que uma coisa que sempre me incomodou em ver a religiosidade principalmente da família da minha mãe, era uma coisa que, tipo, de que algum outro, o Deus, ou a minha crença vai me salvar, sabe? Uhum. Essa salvação externa, esse negócio que não é dentro de mim, que não é um negócio que eu me purifico e eu me elevo e eu vou colher os frutos daquilo que eu fiz. Sim. Aquilo sempre incomodou a gente, sabe? Tipo, de uma Uhum. salvação, Deus vai prover. Gente, essa frase me dá arrepios, Sim, sabe? sim, Porque sim. assim, ele já nos proveu, ele nos deu um espírito, ele nos deu um corpo, ele deu a oportunidade da reencarnação, ele deu a inteligência, ele dá todas as oportunidades para a gente se diferenciar no mundo, né? Para a gente evoluir, para a gente aprender. E não é por sofrimento, eu acho que essa é uma parte que eu gosto muito do budismo, sabe? Eles diferenciam a dor do sofrimento, né? Exatamente. Então eles falam que a Coisa dor, do karma ela que as pessoas não entendem, né? Todo mundo pensa que karma é é castigo. E não é. exato. Então eles falam assim, a dor não é uma escolha, mas o sofrer por causa dessa dor é uma escolha, né? Então Sim, assim, eu não tenho como não falar que, tipo, nos desencarnes dos meus avós não doeu. Mas eu sim. sofrer porque eles não estão aqui é diferente. Eu posso viver das boas lembranças, eu posso vibrar coisas boas para eles, né? Mas a necessidade de estar com eles aqui, desse abraço, desse acolhimento, eu sei que eu tenho de outra forma, né? Então eu não preciso sofrer por causa disso. Mas a dor de não ter eles perto sempre vai existir, né? Mas sem Sim. esse sofrimento. Então eu acho que assim, para mim a busca, acho que o que me deixou no espiritismo mesmo foi o estudo, sabe? Então Exatamente. assim, e a oportunidade de questionar. Então eu como boa engenheira, né, de formação, para mim sempre teve que ter sentido, ter lógica, sabe? Uhum, sim, eu te Então quando eu entendo. penso nas leis da natureza, que é muito do que Kardec se baseou para transcrever a doutrina, ele fala bastante disso, sabe? Tipo, então para mim, eu brinco que para mim muito do espiritismo é tipo segunda lei da física, sabe? Lei da ação e reação. Então Sim, assim, diferente da lei da física, a ação e a reação não acontecem no mesmo instante, né? Eu posso fazer um negócio agora e eu não vou sentir os resultados disso por um longo tempo. Porque eu posso ter magoado alguém e eu não sei que eu magoei, né? Então, se a pessoa ficar com aquilo na cabeça, a gente vai ter uma obsessão até entre encarnados, né? Do tipo sim, dessa mágoa, dessa angústia e tal. E eu não sei necessariamente que eu fiz isso conscientemente, né? Mas eu entendo que o que eu tenho que fazer sempre é entender o resultado das minhas ações, né? Tipo, se eu fiz alguma coisa, pô, será que foi legal? Será que não foi? Né? Será que. Eu falo assim, não precisa nem pensar assim, será que eu fui cristã, né? Será que eu acolhi a pessoa? Será que eu tive uhum, compaixão pela sim, dor do outro? Né? Para mim é muito mais uma fé raciocinada, sabe? sim, E em alguns casos, para mim, o espiritismo as pessoas não precisam nem necessariamente acreditar em Deus. Porque se elas acreditarem nessas leis da física, é quase a mesma coisa, porque são as leis da natureza, sabe? sim, E que eu falo assim que Deus é a cerejinha do bolo.
sabe? É ele que dá a fé, a esperança que você precisa quando os acontecimentos são muito drásticos, sabe? Aham. Mas eu tenho alguns amigos agnósticos que eu falo assim, gente, acho que para eles se autodenominarem espíritas, eles só precisavam acreditar na reencarnação. Porque o resto é isso, é você viver a sua vida tendo noção das causas e consequências, né? Uhum. Entender que a gente afeta a vida do outro, sabe? Entender, exatamente, entender o seu papel, né, nessa grande teia, saber que a gente está conectado com Exato, o outro e com a natureza. exato, né? Então eu falo assim, quando as pessoas falam que elas são apolíticas, que elas não gostam de política, eu falo assim, você pode não gostar da política partidária, que é uma coisa, né? Talvez a forma como o Brasil se constituiu e os partidos se constituem no Brasil tenham deteriorado a imagem do que pode ser uma política partidária. Mas ser apolítico não existe. E eu tenho muitos amigos agnósticos que falam assim: não, eu voto consciente, que eu sei que, tipo, tá bom, eu não preciso de moradia, mas tem quem precise, né? Uhum. Que lindo, Então né? eu não voto por mim. Eu não voto porque eu preciso de um teto, ou que eu preciso que façam uma política para mim. Mas é porque eu não quero ver ninguém na rua, né? Então, eu É, falo assim, a minha angústia, muitas vezes, é andar na rua e ver uma pessoa sem um teto, sabe? Tipo, sem condições básicas de sobrevivência, sim. sabe? E isso é política, né, Renata? É Isso só claro, se resolve com política, na verdade. Lógico exato. que a gente pode e deve fazer caridade na hora que uma pessoa está no desespero, mas não vai resolver, né? Só a política vai Não, resolver. de forma estruturada, né? E eu acho que, Uhum. assim, para acima de tudo, ter essa visão política precisa entender um pouquinho sobre o que que é esse Deus nos aceita e recebe do jeito que a gente é, nos perdoa por tudo, mas ele também nos deu a consciência para que a gente possa correr atrás das coisas, né? De que Sim. assim, se a gente for falar assim, sei lá, o que que a gente pode aprender com Jesus, que a gente está aqui em 2020, tá batendo cabeça, né? Que assim, E muitos não é, entenderam ainda, não né? é assim, ó, ele estava do lado dos pobres, daqueles que não tinham o mínimo de condições de vida, né? Daqueles que estavam sendo julgados e apedrejados por todos, né? Então, assim, para mim se eu tenho consciência de que eu já tenho mais que o básico, cara, né? Eu já tenho muito mais que o básico. Eu já tenho condições de questionar, né? O mundo que eu vivo. Então, assim, se eu tenho essa consciência, eu tenho que fazer pelo outro, porque a minha Uhum. consciência não me permite fazer diferente, né? Então, a minha consciência que fala assim, sim, eu tenho que escolher uma pessoa melhor para fazer uma política de saúde. Eu Sim. preciso ter certeza de que o SUS vai continuar existindo, porque eu pago o plano de saúde, mas e quem não tem essas condições, entendeu? Eu gostaria de não ter que pagar um plano de saúde, né? Eu gostaria de não ter que pensar que a escola particular às vezes é necessária, né? Eu falo assim, o meu sonho é abrir uma escola de educação infantil, mas meu sonho maior é que ela não precisa existir de forma particular, sabe? Por Sim. quê? Porque eu tenho certeza que aí sim o ensino público de qualidade existe e que a É. gente vai estar todo mundo lá, sabe? Então, Esse é o grande mundo, é o mundo de regeneração que nós espíritas pregamos e as pessoas não conseguem entender exato. que esse Não, mundo não vai acontecer sem a política. exato. Então eu falo assim, a igreja eu falo assim que uma das coisas que eu aprendi muito em história ao longo da minha vida, assim, na minha vida acadêmica e escolar, foi aprender exatamente sobre a relação das igrejas com a sociedade, né? Então, como a gente sabe, a igreja protestante, ela surgiu para justificar o lucro, né? Para você poder acumular capital, para você poder ter isso, né? Para você dignificar essa burguesia, né? E daí a gente fala assim, poxa vida, eu acho que, o que a gente fez de pior como espíritos reencarnando ao longo dos últimos séculos foi isso, sabe? Foi a gente atrelar a espiritualidade ao dinheiro, entendeu? E Uhum. justificar o nosso egoísmo Sim. com sobrevivência, sabe? Uhum. Então, assim, para eu sobreviver como sociedade aristocrática, eu falo que eu sou superior e que eu tenho o meu Deus e que só quem seguir o meu Deus e fizer do jeito que eu faço, que vai conquistar o céu. Gente,
Aí a gente se depara, né, nas É reuniões massacrante, mediúnicas. né? É massacrante isso. E daí a gente se depara nas reuniões mediúnicas que a galera fala assim, mas por que que eu tô fazendo aqui? Eu desencarnei, não desencarnei, tipo, Sim, que é isso? Cadê minha casa? Cadê minhas coisas? Né? é E triste daí ver, você fala né? assim, O a desespero gente daqueles não, espíritos. a gente não vai levar nada. A gente leva a nossa consciência, essa daqui que falou, eu escolhi isso, eu escolhi aquilo, eu olhei pelo próximo, eu não olhei, eu errei. E eu não preciso que um outro alguém, um sacerdote fale que eu fui perdoada por Deus, sabe? Porque Deus aceita a gente do jeito que a gente é, Ele criou a gente, né? E Sim, Ele criou a gente errante pra gente evoluir e chegar num momento que a gente fala assim, pô, agora eu tô fazendo tudo certinho, sabe? Então, a gente não tem que pedir perdão a Deus, né? Eu acho que é isso que a gente, como sociedade, não entendeu ainda. A gente tem que pedir perdão para o próximo, né? Para aquele para o qual a gente fez algum mal, né? é, Para aquele para o qual a gente fez uma escolha ruim, né? Então, eu falo assim, não é só você como vereador, prefeito, seja lá o que for, como político, mas você como cidadão, né? Fala assim, é você estar no banco e alguém furar a fila da pessoa que tem prioridade, e você ir lá e fala assim, não, a pessoa que tem prioridade. Não faça isso. E você protegeu o que é mais vulnerável, né? sim. Porque você é um ser consciente que tá lá, nesse momento histórico, da fila que tá sendo furada, sabe? Tipo, é isso. Apareceu a oportunidade, execute, né? É ali, é no dia a dia. É, É, não é falar assim, nossa, tem que esperar um ser de. É igual que eu falo que é igualzinho falar que Deus vai prover, sabe? É o político vai fazer, é o não sei quem vai fazer, né? uhum. Mas não, eu tenho a escolha todo dia. Eu tenho a escolha de ser gentil e dar passagem para pessoa no elevador, né? É. Eu tenho. Ou precisa fazer uma reforma íntima completa para daí eu poder entrar na sociedade de uma outra forma. A reforma íntima é no caminho, Exato. É não, tipo, mão na massa mão todo na dia, né? massa, Tipo, sei fazer a massa bem, não, mas vamos fazer do jeito que dá, né? do jeito que dá, é no dia a dia, né? E Exato. tu sabe, Renata, muitos espíritas se assustam com o nosso movimento de espíritas progressistas, porque eles acreditam naquela ladainha, naquela história de que as pessoas estão na miséria por resgate de vidas passadas. Basicamente Pois é isso. é. Basicamente. Mas eu falo assim que essa é a minha maior tristeza, sabia? É triste, né? E sabe por quê? Porque eu falo assim, aí não entendeu Jesus mesmo, né? Não, Porque Jesus estava lá se importando com o que aquela pessoa que ele foi lá salvar e levou, com a prostituta, com o pobre, com o desgrenhento que estava ali largado na rua. Ele estava se importando se o cara estava lá pagando penitência? Não não, de estava, jeito nenhum. gente. A penitência não é essa, né? Eu acho que esse é o lance. Por isso que até muitos espíritas, quando desencarnam, entram em pânico. Porque eu acho Uhum. que é isso, sabe? Que assim, Ficam se lá no momento atrás do da meu colônia, buscando a se tal colônia. Não é, se no momento do meu desencarne eu não entender que eu vou me deparar com o meu eu de todas as encarnações e de tudo que eu fiz de ruim, e que esse é o momento, esse é o inferno. É eu me dar conta do meu lado escuro, da minha sombra, né? Sim. É eu me dar conta dessa minha sombra e falar assim: o que eu faço com a minha sombra? Eu tenho que dar luz a ela, né? Eu tenho que falar assim: não, então eu vou fazer melhor, então eu vou fazer diferente, então eu vou lá pedir perdão, né? E não é do tipo, não, então agora eu vou pegar o chicotinho e ó, gente, isso é muito, isso é, Não isso é adianta muito, isso é, nada. isso é muito cristão ortodoxo, né, gente? Pelo amor de Deus, Não, é não é? terrível. É Que precisa terrível. do chicote, gente. Quem sou eu? Quem é você? Quem é quem para dar chicotada em alguém? E É. para achar quem tá na rua tem que estar na rua porque tem que pagar penitência, gente. Jesus exatamente falou pra gente, se a gente puder aliviar a dor do outro, é nossa Exato. obrigação como cristão, né? Aliviar a dor do outro. Então sim, faço questão que todo mundo tenha uma casa, que todo mundo tenha condições. Eu falo assim, não precisa nem ir muito longe. Se o cara for espírita e entender de marketing, tem um cara, um estudioso, que ele fala de algumas coisas sociais, que ele chama pirâmide de Maslow. Você já ouviu falar?
Já ouvi Ele falar, fala, mas não, mas a repete pra pirâmide, gente aí. não tenho muito profundidade nesse assunto, mas para mim é basicamente isso. Eles falam que na base da pirâmide tem suas necessidades básicas, então Aham. moradia, comida, tal. Aí depois disso você vai começar um pouquinho mais, né? Até que o fim da pirâmide é exatamente tipo o seu questionamento espiritual, né? Sim. Então assim, ó, eu só consigo chegar num questionamento da minha espiritualidade, do que eu contribuo como sociedade, como cidadão na sociedade, como espírito no universo. Se eu tiver comida na minha barriga, se eu tiver um teto, Exatamente. né? Uhum. Como que eu quero que meu irmão, né? Tipo, o outro espírito que tá ali, consiga pensar sobre bondade, se ele Uhum. não tem como sustentar o corpo físico dele. Exato. É isso aí. Então, eu não estou contribuindo para a evolução do mundo. Se eu não contribuir para aquela pessoa, saia daquela situação. Porque ele não tem o básico. Eu falo Uhum. assim, quem de nós que tiver desesperado com fome não vai Vai passar na conseguir. frente de uma Aham. banca de fruta e não vai roubar uma fruta? Exato. Sabe? O livre-arbítrio da pessoa, quando as necessidades básicas não estão atendidas, ele fica completamente comprometido. Aí todo mundo vai Completamente. dizer, ai, mas pode ter o livre-arbítrio, tem o livre... Com barriga roncando, é muito difícil. O Claro, instinto fala mais alto. exato, né? Então, assim, realmente, eu acho que a parte que mais me dói, assim, é Sim. você se dizer cristão, entender o que falar que você entendeu o que Jesus Cristo vai fazer aqui, e olhar para uma pessoa pobre, numa situação de desespero, e achar que tá tudo normal, que a pessoa tá lá pagando penitência por vidas passadas, sabe? Não, isso é um absurdo. Isso é o maior dos absurdos. É, eu acho que eu falo assim, isso me dói como pessoa, como mulher, como cristã, como Uhum, filha, né? Como amiga, porque eu não ia querer ver nenhuma dessas pessoas lá, sabe? uhum. É, não, isso é uma das coisas que a gente precisa combater mesmo. Combater, É, porque isso é desumano, esse tipo é de desumano. pregação. É desumano. Eu falo assim, é que a gente, eu acho que a nossa régua de expectativas com espíritas também é alta, sabe? É, tem que, Eu acho que a nossa régua é alta, a assim, gente tem sabe? que se Porque cuidar. é, mas eu não acho que a gente tem que baixar a régua, mas eu acho que a gente também tem que ter compaixão com ele, sabe? Sim. Porque assim, a gente pode ter evoluído em algumas coisas espirituais, mas a gente como sociedade ainda tá muito preso ao ter, né? É Uhum. óbvio que a gente precisa ter, né, gente? A gente precisa ter comida, a gente precisa ter um teto, né? Mas eu brinco assim, até pra gente redimensionar a vida, eu falo assim, imagina que para construir um apartamento, uma casa, você precisa de pedra, né? Aí eu falo lá, tipo, a gente tem, sei lá, 7, 8 bilhões de pessoas no mundo. Será que ia ter pedra suficiente para construir mansão de 500 metros quadrados para cada pessoa? Claro Não ia que ter não. pedra, gente, não ia ter pedra. Então, tipo, é um recurso básico, você precisa de pedra para fazer o concretinho para fazer a sua casa, né? Então, Uhum. assim, então eu preciso disso, Uhum. né? Ah, mas eu tenho condições, então eu vou ter, porque não sei o que eu faço, gente. Sabe, tipo, então é assim, pô, você não precisa disso, sabe? Você não precisa disso para o seu espírito, para o seu corpo, para sua alma, para nada, né? Então, assim, isso eu tô falando só de um recurso, Sim, para sim. ser Isso uma para conta bem tudo, né? simplória, sabe? É, Então, para assim, quando a tudo. gente faz isso para tudo, eu acho que a gente redimensiona a vida e o mundo, sabe? É, E porque é quando para enxergar o abunda de um outro lado, também. falta de outro, né? Falta. Quando eu era adolescente, eu conheci uma organização não governamental que chamava AFS, que é uma sigla para American Field Service. E eles promoviam um intercâmbio cultural. E quem eram eles, né? Eles surgiram na Segunda Guerra Mundial. Eles eram um grupo que tinha uma ambulância e começaram a socorrer feridos de guerra. Aí Sim. quando acabou a guerra, eles falaram: o que a gente faz agora? Né? Tipo, graças a Deus, não estamos lá, temos que socorrer mais ninguém. O que a gente faz agora? Aí eles inventaram a AFS com intercâmbio cultural. Que era o lema deles? E ainda é, né? Acho que mudou um pouco, eu não estou muito próxima deles mais, mas o lema era: se os povos se conhecerem, se respeitarem, se amarem, não vai mais ter guerra, Nossa, é a né? verdade mais, Né? mais Mais simples e genuína, pura, verdadeira. de que assim, é difícil respeitar a outra cultura, é muito difícil. Eu morei em outro país, minha irmã morou em outro país, é difícil, sabe?
É aquele, eu falo, eu morei na Austrália, minha irmã morou na Noruega. Imagina, 2 países, você fala, meu, não tenho o que falar, mas culturalmente a gente sempre pega um ranço de alguma coisa, sabe? Uhum, sim, sempre dá um choque cultural, né? Em Que era algum assim, grau. tipo, exato, e pode ser em coisa ridícula, né? Do Sim. tipo, sei lá, na Austrália eles não limpam a casa com frequência que a gente limpa aqui. E qual que é o problema de limpar a casa, sabe? Tipo, é isso. É... E daí você fala assim, a gente se apega a tanta coisa pequena, né? Para Sim, julgar o outro, sim. sim, sim. E para julgar outra cultura, e para falar o que é melhor, o que é pior e tudo mais. Mas tem uma coisa assim que o intercâmbio me deu, que eu falo, dá um quentinho no coração, assim, sabe? Que é assim, não tem uma vez que tem um terremoto, uma guerra, um conflito, um atentado terrorista, que os intercambistas não falam entre si, sabe? De todos os países estão Oh, falando assim, que vocês bonito estão bem? isso. Tá tudo bem? Que bonito Sabe? isso. Uhum. E daí eu falo assim, eu tenho um amigo que trabalhou um tempo nas Nações Unidas, eu falo assim, pensa que você é um intercambista e que você virou um grande líder mundial, sabe? E que daí você fala assim, eu vou fazer uma guerra e vou mandar uma bomba lá na Austrália. Nunca. Aquelas pessoas são minha família, sabe? Eles não são minha família de sangue. Eu não sei se a gente teve outra encarnação juntos, mas a gente criou laços Uhum. afetivos, de Sim. carinho, sabe? A gente quer se cuidar. E assim como eles lá, eu tenho gente no mundo inteiro, sabe? Em um monte de país na Ásia, na Europa, nos É. Estados Unidos. Eu falo assim, eu posso não admirar muitas das culturas, mas se eu fosse uma líder mundial, eu nunca Sim. ia começar uma guerra com nenhum lugar, porque todo mundo tem uma família, um primo, um parente em algum lugar e é querido, né? A questão dos refugiados, né, Renata, é Nossa, justamente por isso. Querem acabar com os refugiados, só não destruir o país deles, que não vai mais ter refugiado, exato, exato. né? Mas eu falo assim, mesmo a questão das guerras lá, Palestina, quem que devia ficar com qual lugar, enfim, né? É um negócio tão do apego da matéria, né? Eu falo É muito assim, complicado, é muito triste, na verdade, sabe? Quantas vidas, quantas mortes, quanta destruição, né? Que é um poderia, numa apego, né? dessas, tentar se resolver de alguma forma. O mundo, o O ser planeta Terra humano dos tem meus uma. sonhos não tem país, não tem barreira. Esse é o meu planeta do sonho. Não tem. Sim. Eu não preciso de passaporte, Uhum. sabe? Sabe por quê? Porque eu falo assim, eu nunca vou esquecer, o Milton Santos, ele foi um geógrafo muito famoso, né? E quando eu era criança, ele ainda era vivo e ele escreveu todos os livros de geografia que eram adotados no Brasil, assim. E ele falava muito sobre globalização, e ele tá Ele falando era sobre a globalização da negro, né? Um miséria. Ele intelectual era negro. negro, É, eu acho que foi um exato. dos grandes Um dos intelectuais grandes, negros. exato. E ele falava assim, então, da globalização da miséria, sabe? Que a gente só muda a miséria Uhum. de lugar, então, assim, não tem mais escravidão, mas eu escravizo um povo num outro lugar e tal. Sim, Aí, pra mim, assim, nos meus sonhos, mais sonhos mesmo, assim, sim. que não tem países, sabe? Utopia máxima. É assim, todo mundo vai respeitar a lei trabalhista, porque já que eu posso ir para qualquer lugar, eu não tenho como me aproveitar da falta de lei trabalhista que tem em Bangladesh, porque tem miséria. Porque o miserável vai poder ir para outro lugar, Uhum. tentar uma condição de vida melhor. Então, não é melhor eu fazer a condição de vida dele lá, melhor para ele ficar lá, no país dele, na cultura dele, ou na região que ele mora e que ele conhece, que ele Uhum. gosta, né, que tem monção, que tem, enfim, que a temperatura é diferente do que ele não vai querer ir Sim. morar no Alasca, mas, tipo, enfim. Então, assim, é um mundo de regeneração mesmo, porque assim, eu respeito o outro país e por mais que ele tenha, não tenha leis que protejam ele, eu protejo ele, né? Porque eu respeito ele, então eu quero que ele fique no lugar que ele gosta, né? E Esse que seria o mundo de regeneração. é, Perfeito. eu brinco que é muito fácil ser europeu hipócrita, sabe? Ah, não, porque aqui Uhum. a gente vive com US$ 1.200 ou 1.200 euros, porque, né, a gente tem moradia, a gente tem, tudo bem. Aí você fala assim, mas você só tem roupa porque tem alguém miserável costurando em Bangladesh para Sim. você, É. sabe? Por isso que Uhum. você tem roupa que você consegue pagar com um salário de 1.200 euros por mês, entendeu? Você só tem, sei lá, alguns produtos de limpeza que também são feitos na Ásia por causa disso, né?
Você só tem tantas coisas por causa disso. Então, assim, é muita hipocrisia, né? Você fala assim, ah, mas aqui a gente consegue ter uma economia equilibrada. Você fala assim, mas alemão não quer colocar a mão na massa, né? Tipo, trabalhar costurando roupa para ganhar, sei lá, 1 euro por Centavos. dia. 1 euro por dia, não é nem por peça, vai saber, milhares de peças que a pessoa faz no dia. Então é isso, eu falo assim, quando a gente expande a nossa noção de mundo, de E de espiritualidade, justiça, né? Quando a gente percebe que a gente não quer espalhar a miséria, a gente quer combater a miséria. Exato. A gente quer que a E eu não miséria... quero só combater a miséria na favela aqui do lado da minha casa. Eu quero na minha casa, do lado da minha casa, eu quero no Brasil inteiro, e eu quero no mundo inteiro, Que sabe? lindo isso, né? A gente precisa levar isso adiante, essa bandeira da justiça social para as Com pessoas certeza. conseguirem entender. Eu acho que só a gente falando muito sobre isso para as pessoas Sim. conseguirem entender. E eu acho que é a noção de valor das coisas e das pessoas, sabe? Então, assim, quando as pessoas não chegam, por mais que elas vivam num país de uma economia estabilizada, mas elas não conseguiram se espiritualizar, sabe? É isso. Quer entender o quanto eu afeto a vida do outro, quer entender que a vida é além disso, né? Eu acho que, assim, o especial do espiritismo é entender que não acaba nessa vida, sabe? Porque eu acho que nos torna mais responsáveis por essa encarnação, né? Exatamente. Porque, assim, E pelo não é só todo, né, Renata? E pelo todo. Pelo planeta. Né? Então é assim, quando eu nunca vou esquecer numa das nossas reuniões mediúnicas que o Preto Velho veio falar, porque eu tiro a energia da floresta. Eu falei, então Que a gente não pode lindo! destruir a floresta, né, gente? Das matas. E ele vem com as ervas, com as coisas. Exato. É uma rede muito linda essa conexão toda, sabe? Sim. É muito, muito lindo, muito lindo. E então eu acho que como é que te apresentaram o movimento progressista, Renata? Como é que aconteceu? Olha, eu falo que Depois a minha eu te mãe cortei. Não, imagina. Minha mãe é assim social, né? Então acho que a questão social sempre foi uma discussão em casa, sabe? Sim. Acho que eu nunca vou esquecer uma vez, eu era criança. Manda um beijo para a Roseli. Manda um beijo para ela. Eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade, minha mãe chegou em casa, que ela tinha ido fazer uma visita numa favela, e ela falou que ela foi numa casa e tinha uma criança dentro de uma caixa de sapato e o rato tinha comido o nariz do bebê. Eu não vi a cena, né? Não tava lá, eu era criança e tal. Mas a descrição dessa cena pra mim foi um negócio assim que ficou marcado na minha memória, sabe? Tipo, esse não é o mundo que eu quero, cara. Não é. Não é um mundo que ninguém merece, cara. Ninguém. Pode ter sido, assim, em outra vida, alguém que me tirou a encarnação, cara, mas não merece, sabe? Não, de jeito nenhum. Ninguém merece isso, sabe? Eu acho que, assim, tem muitas pessoas que vêm pro espiritismo porque alguém desencarnou, né? Achando que esse é a coisa mais importante da vida é a morte, tipo, né? Enfim, o que marca a vida das pessoas é o desencarne de outras, né? Sim. Pra mim não é isso, é assim, tipo, quanta maldade não pode ter no mundo que fere a gente desse tanto, sabe? Que o desencarne nem é a maldade, cara, sabe? Porque se eu tenho outras vidas e eu vou poder voltar, morrer não é o problema. Né? E o desencarne, ele é tão fisiológico, né? Ele faz tão parte das nossas então, coisas. Eu lembrei disso para falar sobre como que eu vim parar no movimento progressista, porque por um tempo a gente deixou de frequentar centro espírita, ou a gente frequentava um, depois frequentava outro. Eu acho que eu nunca fui carola de centro espírita, sabe? Sim. Nunca falei, nossa, preciso vir aqui trabalhar, não sei o quê. Não, nunca te apegou. Nunca me apeguei. Eu acho que o espiritismo não tem dogma, mas tem pessoas que criam a frequência no centro espírita como um dogma, né? Tipo, vai lá bater um cartãozinho, daí eu vou me levar. Tomar o passe da semana. Tipo, eu não preciso vigiar meus pensamentos. Eu vou lá, me limpo e tá tudo certo, né? Sim. Eu terceirizo até eu limpar meus pensamentos, meu corpo, meu espírito, meus miasmas, enfim. Aí a gente frequentou um, frequentou outro. Daí o último que a gente tava frequentando, minha mãe tava estudando lá. Fazendo o curso pela 25ª vez, que ela nunca terminou. Que ela sempre se rebela em algum momento.
E daí era o momento das eleições, né? Aí Ah, começou a ficar pesado o negócio, um monte de 2018, espírita, né? um monte de espírita defendendo pena de morte, e tem que bandido isso, bandido aquilo. Eu falei, gente, sempre tive certeza de que para ser cristã não precisava frequentar lugar nenhum, Uhum. né? Porque assim como a gente também fazia aqui o evangelho em casa, a gente sabe que, né, se uma ou mais de vocês estiverem reunidos, estarei com você. Já diria Jesus, estamos Uhum. aqui. Então, em Sim. casa, a gente sentava junto, estudava, discutia o livro dos espíritos e tal. Aí, não dava para frequentar o lugar, sabe? É uma Sim. energia muito pesada. Ah, foi horrível. Você ter certeza que a pessoa que está sentada do seu lado, por mais que você tenha compaixão, sabe? Que a pessoa fala assim, meu, ela só, não, só tenho certeza que ela não sabe o que ela tá falando. Porque não é possível que alguém vai defender que você tem que punir as pessoas dessa forma, sabe? Terrível. E que assim, né? Não Aplaudindo sei. tortura, né? Não, é muito triste. Exato. Muito É a triste. total ausência de compaixão. Daí você fala assim, aí você quer fazer trabalho com um morador de roupa da comida e você acha que você tá tendo compaixão de que como, né? Tipo, você dá com uma mão, tira com a outra, tipo, um Sim. negócio assim, né? Só tenho uma certeza na vida, que a gente é incoerente entre a nossa fala e nossos atos. Mas que a nossa vida é uma busca para juntar as duas coisas, né? Sim. Tipo, Sim. e é E a isso. gente precisa se dar o direito de fazer essas buscas, né, Renata? Exato, exato. E eu acho assim, todo mundo tem seu caminho, cada um vai errar de um jeito, e cada um vai colher aquilo que errou, seja agora, seja depois. A consciência vai doer um dia quando ganhar consciência. Cada um no seu tempo, mas assim, aí minha mãe ficou muito chateada, assim, e ela sempre teve outros grupos de estudo, enfim. Ela fez a pós-graduação em educação, pedagogia espírita com a Dora Encontre, então Ai, ela que conhecia lindo. algumas pessoas de lá, e daí uma amiga dela falou assim, ela nem era daqui, ela falou assim, mas se eu tiver algum amigo que quiser fazer, se juntar aí, tiver grupos progressistas, eu te aviso. Que Aí minha legal. mãe entrou num grupo, foi ano passado, que era de espíritas progressistas. Aí o pessoal começou a discutir de novo sobre política, daí ela falou assim: tá me desgastando muito, saiu do grupo, porque mesmo entre progressistas tem uma nuance, né, gente? Sim, E tem dias que o tem nosso os mais estômago. radicais, tem os. E tem dia que o nosso estômago não vai bem, né? Tipo, certas coisas que a gente Sim. prefere se afastar e tal. Aí quando minha mãe achou o pessoal da mediúnica do Sejus, foi aí que eu entrei. Ai, que legal. Então, vocês duas entraram juntas mesmo. Não, minha mãe entrou no grupo de discussão do Sejus muito tempo antes, Aham. mas quando decidiram fazer um grupo para fazer reunião mediúnica mesmo, aí eu Aí comecei a tu entrou participar. junto. É, porque eu gosto muito da parte de estudo, muito, Sim, muito eu mesmo, assim. também. Isso é o que me Eu falo assim, segurou sempre, na verdade. eu estudo para mim e se eu tiver a oportunidade de compartilhar aquilo que eu refleti, ótimo, né? Então eu acho que essa é a parte que eu sempre gostei. Daí eu falei assim que eu fui para na pedagogia por causa disso. Sim, Foi um pouquinho disso também, sabia? Eu nem lembrava dessa história, de querer dividir. mas foi assim, eu sempre quis ser professora. Uhum. Até quando eu fiz engenharia, eu queria fazer mestrado, doutorado para ser professora universitária. Aí me desiludi lá com a universidade e tal, fui trabalhar na indústria, e um belo dia eu tava lá e eu falei assim, essa vida de trabalhar pelo lucro de alguém que está numa ilha na Europa, que não É sabe nem como o complicado. mundo gira, não faz sentido. Eu precisava de um propósito, sabe? Sim. Eu sentia falta do propósito mesmo. Eu falei assim, não é preguiça de trabalhar, mas sabe aquele negócio assim, tipo, eu preciso saber que eu faço a Uhum. diferença no mundo. Eu posso fazer diferença no meu Sim, mundo, no mundo corporativo? Posso. Posso sim, também, né? Mas a motivação do resultado do meu trabalho, para mim também tinha que fazer sentido, sabe? sim. Era um negócio que precisava alimentar minha alma, Uhum. Porque o sabe? trabalho também é para isso, né? Também é para isso. Também é para isso. Também é para ser um alimento, um autoalimento. Exato. Aí eu fiquei pensando, né? Tipo, aí eu fiquei afastada do trabalho, que surtei mesmo, tal. Fui pensar na vida. Falei assim, olha,
parece piegas, né? Mas eu falei assim, meu, eu preciso de gente melhor no mundo, sabe? Aí quando eu me dei conta que eu precisava de gente melhor no mundo, e pensando até numa reflexão espírita, sabe? De que quando a gente recebe as crianças, a gente está recebendo um espírito recém-reencarnado, né? Sim, E que sim. no começo dessa encarnação é quando a gente tem a oportunidade de ensinar uma moral diferente, né? Uhum. Para quando ele estiver lá com 7 anos, ele começar a se dar conta de quem que ele era, de o que ele aprendeu nas outras vidas, e ele juntar com a oportunidade que ele teve nessa, que ele vai poder fazer diferente, sabe? Foi Sim. assim que eu fui parar na pedagogia, para Ai, cuidar da que primeira bonito. infância, Que bonito. sabe? Falei Tu assim, deu uma bela de uma guinada. é, é com gosto que eu quero poder ajudar os espíritos recém-encarnados a ter uma oportunidade diferente, sabe? Que A lindo. entender que a gente pode estar num mundo que não é de regeneração, mas que ainda existe uma afetividade que pode salvar a gente, sabe? Salvar a Sim, gente da gente mesmo, né? sim, Porque daí a gente sim. vai se amar, a gente vai se respeitar e a gente vai conseguir fazer com o próximo a mesma coisa, né? É. E que vai ter alguém, vão ter braços que vão poder colher essa infância, essas crianças e falar assim: a gente pode errar e a gente pode ser acolhido por isso, sabe? E que a gente não tá aqui para só acertar, né? E Mas não a gente estamos tá aqui por aqui, castigo também. não, né? Eu lembro que eu estudei uma vez um livro que falava assim, a diferença entre o Deus judaico e o Deus cristão, né? Que é o Deus cristão que a gente não entendeu ainda. Que o Deus judaico era esse que pune, né? Que, nossa, dos 10 mandamentos lá, Sim, enfim, aquele lá duro, né? sim. Que é essa divisão mesmo, céu e inferno, de que tem que correr atrás do reino dos céus e tal. E desse Deus cristão, né? Que fala que ama todos, independente de Uhum. qualquer coisa. E que então a gente não precisa passar nossa encarnação inteira tentando procurar o amor de Deus, né? Não, Mas de que a gente tem jeito que nenhum. cultivar o amor entre nós, Uhum. né? Que a gente tem que cultivar o respeito entre nós. E que a nossa dívida não é com Deus, né? Então eu não tenho que ajoelhar e rezar a Deus para me perdoar, né? Eu tenho que olhar para o meu irmão, para minha mãe, para meu pai, né? Para o meu amigo, para a pessoa que eu cruzei na rua no dia que eu estava da pá virada, e eu pedir desculpa para essa pessoa, né? E eu respeitar essas pessoas que estão no meu meio, né? Que é difícil, a gente tem dias horríveis, né? E que a gente faz errado, e que a gente caga e depois a gente tem que ir lá limpar, né? E é isso, É a né? vida, né? Mas eu acho que essa vida dá essa reflexão, sabe? Sim, eu De acho que aceitar o sim. erro. Isso é uma questão de maturidade também. A gente vai amadurecendo espiritualmente mesmo, sabe? Nós Sim, vamos amadurecendo além de toda a bagagem quando a gente percebe que está nas nossas mãos. Está sim. nas nossas mãos, na É. verdade. E que eu acho que tem duas palavras muito importantes de diferenciar, sabe? Que é responsabilidade e culpa, né? Tem Uhum. gente que vive da culpa. Nossa, E essa muito. culpa, minha máxima culpa, e se Uhum. chicoteia, e ai, porque eu mereço sofrer, porque eu fiz errado. Sim. Porque a minha É vida diferente. é uma aprovação, porque eu estou resgatando, porque aquele está resgatando. Tudo é culpa, tudo é culpa. Mas para mim é diferente, assim, ó. Eu tenho consciência, sou responsável pelo que eu Uhum, fiz. uhum. E daí, primeiro, eu me acolho e sei, tipo, eu errei. Eu ainda não sei fazer melhor. Então ou eu me coloco em situações que eu evito estar nesse lugar que eu não gosto, para eu não ser essa pessoa, para eu não extravasar esses meus monstrinhos que eu não sei lidar ainda, né? Sim, sim. Então eu me Aí a gente coloco vai se autoeducando, né? exato. Se Até o dia que eu autoeducando. falo assim, não, agora eu tenho autocontrole, eu posso encarar essas situações e ser uma pessoa melhor, mesmo com Uhum. as pessoas mais difíceis que cruzam a minha vida. Eu vou conseguir ter conversas boas, conversas que, né, amorosas e tudo mais. E daí eu vou lá e faço isso, sabe? Não só por mim e pela outra pessoa, né? Que a gente se acolhe, Claro. enfim. Mas É eu um acho que exercício diário, né? A gente vai fazendo esse ah, exercício. É muito bacana uma frase que eu captei aí na vida, que a gente precisa fazer um exercício diário para melhorar a nossa musculatura emocional e é, espiritual. com certeza. Né? Então eu Fazendo falo, isso, a gente vai. então para mim ser espírita progressista não é bater cartão em lugar nenhum, sabe? Sim. É bater cartão aqui, ó, na minha Uhum. consciência, sabe? De todo dia, tipo, meu, não foi legal, não fiz legal isso, cara.
Tipo, posso fazer melhor. Não sei Uhum. ainda como, não tenho resposta, não sou perfeita. Primeiro tem que me perdoar, né? Uhum. Falar, meu, não sei fazer ainda, não sei. Vou pedir ajuda. Tem pessoas que sabem fazer melhor que eu, né? Tem pessoas que Uhum. sabem lidar melhor com essa situação, vou pedir ajuda, vou lá, você, né? Tipo, vou exercitar minha humildade, falar não Sim. sei, né? Vou utilizar dos laços amorosos que eu tenho de outras pessoas que me acolhem, mas, tipo, não sei, né? E vou seguir em frente, vou tentar, e vou errar, e vou fazer de novo, mas assim, mas ter a consciência sem a culpa, né, gente? Sem a culpa. Eu vejo a maior parte das religiões, os dogmas fazem com que as pessoas vivam da culpa. E elas Sim. não vivem da responsabilidade, né? Então, viver da culpa é sempre um negócio exterior a mim, né? Tipo, E é a pesa, né, culpa. Renata? E pesa. Pesa Pesa. e não dá evolução. Uhum. Porque quando vem a culpa, vem punição. Culpa e punição é um combo separado Uhum. do meu eu que Uhum. me eleva, do meu eu que me perdoa. Então, eu falo assim, para mim, acho que os dogmas, eles pecam em algumas coisas. Um é no ama você como ao teu próximo. Mas, tipo, se você não se ama, se você não se perdoa, se você acha que você é o pior ser humano do mundo, acabou. Acabou Não aí tem a lei, como, tipo, não tem como amar o próximo. não tem progresso, não tem progresso, É. né? Então eu falo assim, mas Deus, tem que pedir perdão a Deus. Gente, Deus já te perdoou, criatura, né? É. Tipo, não é isso. Mas assim, Eu costumo dizer o seguinte, sabe, Renata? Deus é essa grande inteligência, energia suprema, causa, né? Primeira de todas as coisas. Ele criou um universo e tem astrônomos que até dizem que são vários universos. Tu acha que ele está preocupado em ficar fiscalizando as nossas, pois é, menina. as no... Ele tem mais o Eita, que fazer, né? Tem pois mais o que fazer, né? é, tem. Essa grande Então, inteligência não tá. exato. E esse é o ponto, né? Eu acho que assim, ó, a gente está no momento da nossa evolução que a gente precisa do olhar do outro para autorreflexão e se responsabilizar pelos nossos atos, né? O outro é o nosso espelho, é o nosso Sim. balizador, assim, né? Mas acho que as pessoas muitas vezes elas preferem um eu externo porque daí elas não precisam fazer, sabe? Sim. É. Eu- A gente não é? vive, é uma coisa Eu acho que meio a de nossa hábito. fantasia infantil, é a Uhum. nossa fantasia infantil de eu não quero crescer, e se eu não Uhum. quero crescer, a culpa é do outro. Ah, é Sim. meu pai que não fez, é minha mãe que não fez, é o universo que não fez, é a sociedade que não fez, é o outro que não fez, tipo, agora eu fiz. O que eu acho que assim, o dia que os espíritos se lembrarem do momento do desencarne e dessa tomada de consciência de tudo que fez nas suas todas as encarnações e perceberem que, para além da culpa, que eles têm que se responsabilizar pelos seus atos e de que o lance é eu tenho que aprender a fazer melhor na próxima, sabe? Quebra esse ciclo vicioso de sofrimento, angústia, não fiz e não sei o que, vou perseguir o outro porque ele me deve, porque não sei o que, sabe? Tipo, Sim. porque é um negócio assim, tipo, eu me devo, eu não fiz melhor, eu não fiz melhor pra mim, eu não fiz melhor pro outro, não fiz, eu não fiz, né? Só que assim, tomar essa consciência adulta de que eu sou responsável pelos meus atos, do que eu faço, o que eu não faço, né? É muito mais difícil de lidar, né? Precisa ter um desenvolvimento nessa vida psíquico, porque a gente precisa do nosso corpo físico, né? Uhum. Precisa de lastro emocional, né? Preciso entender que eu tenho que lidar com essas emoções. Porque, meu, quando eu desencarnar, eu vou ter que lidar com essa merda de qualquer jeito, né? É Uhum. isso. Vou ter que lidar com todas as coisas que eu fiz errado, certo, E daí né? é bem mais complicado, porque a gente vai estar sem o corpo físico. E aí a gente vê lá Exato, na mediúnica toda aquela. exato. Todo aquele perrengue, né, gente? E eu falo Querida, assim, fala. Não queria te cortar. não, Marina, que é só acho que uma última coisinha que eu queria falar que a gente até falou uma vez sobre educar para a vida eterna, sabe? Sim. Que é assim, aí se a gente conseguir entender também nessa encarnação, que a gente precisa transcender a nossa educação moral e espiritual para entender a vida eterna,
a gente vai parar de querer construir tijolinho só para essa vida, sabe? Uhum. Ou tijolinho pro céu, aquele céu que não tem, né? Sim. Que eu construo, vou lá contribuir na igreja para ter a casinha no céu, sabe? O educar para a eternidade muda a perspectiva temporal, né? Muda a perspectiva de pessoas com as quais eu me relaciono, porque desencarnado tem muito mais gente que eu já me relacionei do que nessa vida física tal, limitada, né? Na cidade de São Paulo, enfim, né? Sim. Eu acho que é essa perspectiva, sabe? Como eu falei da perspectiva de pensar na humanidade como todos os meus amigos que moram pelo mundo, pelos quais eu né, sinto dor quando acontece alguma coisa com eles, pensar nessa educação para a vida eterna, sabe? É isso. Que é uma educação sem fronteira, né? Porque não tem a fronteira temporal. Exato. Renata, eu amei conversar contigo. Também, minha querida, Eu foi acho que muito foi uma bom. delícia. Eu acho que vai ser assim um presente para as pessoas que fazem parte dessa nossa comunidade, que é um grupo, não é um grupo grande, mas é um grupo muito especial. E adorei, adorei. Eu Eu acho que a gente vai também, querida. marcar um novo encontro e vamos esticar mais essa nossa conversa. Sim, que a gente possa conjuntamente refletir, né, sobre essa vida É, eterna e sobre como a gente se educa, né? eu acho que Essas é, trocas genuínas, né? De que todos somos educadores, todos estamos aqui para aprender e que segue a vida eterna, né? é isso aí. Essa é a tua mensagem. Eu vou Sim. encerrar aqui hoje, deixando essa tua mensagem. Deixo um beijo bem grande para ti e a gente volta a se falar. Tudo de bom para Obrigada. ti, querida. Obrigada. Um beijo, querida.